Olá, turma. Vamos conhecer aqui os fundamentos da eletrônica de potência, conhecer suas aplicações e ver um pouco dos componentes eletrônicos que vamos trabalhar nessa primeira etapa. Essa primeira etapa vamos estudar os conversores, ou seja, são os equipamentos que são utilizados para controle de velocidade em máquinas de corrente contínua, porque na segunda etapa vamos trabalhar o controle de velocidade de máquinas de corrente alternada. Vocês já estão afiados em máquinas de corrente contínua, já estudaram no período passado com o professor Ebson. Agora vamos ver como controlar a velocidade através de componentes eletrônicos. Ok? Vamos lá. A eletrônica de potência é uma tecnologia associada com a conversão eficiente, isso aqui é importante, eficiente, controle e condicionamento de potência elétrica através de interruptores estáticos, de uma fonte disponível na entrada numa saída desejada. Ou seja, você tem um equipamento e você tem uma fonte de tensão de entrada, e você vai utilizar componentes eletrônicos, também conhecidos, nesse caso, eles são conhecidos como os interruptores estáticos, e vão nos dar uma saída desejada. Que saída desejada é essa? Uma tensão variada, uma frequência variada, para que possamos ter controle dessas máquinas aqui. É uma área da engenharia elétrica que tem a finalidade de estudar e construir conversores e inversores, de potência visando o controle de energia elétrica. Então, basicamente, controle de velocidade de motores, mas a eletrônica de potência é muito mais do que isso, tá? Vamos lá. Vamos ver essas definições aqui. Conversor rotativo e estático. O conversor rotativo é aquele que converte energia usando mecanismos móveis. Exemplos: motores, gerador, motor, gerador. Temos aqui alguns motores, alguns também geradores. Então, ele é um conversor de energia mecânica em energia elétrica. Correto? O motor, um conversor de energia elétrica em energia mecânica. Um gerador é o contrário. Converte uma energia mecânica, ou seja, uma potência de rotação aqui no eixo, em energia elétrica. Então, por isso que chama-se conversor rotativo. Já os conversores estáticos são dispositivos eletrônicos que convertem energia sem usar componentes móveis ou giratórios. Temos aqui alguns exemplos, conversor estático e os inversores de frequência. Ok? Então, isso aqui é importante. Conversor rotativo, conversor estático. Aqui temos uma divisão da eletrônica de potência. Alguns aqui vocês já conhecem, né? Então, isso aqui são a tensão alternada, tensão e frequência, alternada, tensão e frequência também alternada, e aqui é contínua. Então, quando você converte uma tensão alternada em contínua, na eletrônica de potência, esse circuito ou equipamento é chamado de retificador. Alternada em contínua, retificador. Vocês já conhecem um pouco que os diodos são um componente eletrônico muito usado na retificação. Se você vai transformar corrente contínua em contínua, aí ele é um conversor CC-CC. Correto? Se você vai transformar contínua em alternada, ele é um inversor. Ok? Ele é um inversor. Não vamos nos apegar, por enquanto, ao inversor de frequência. Lá na segunda etapa, vocês vão entender melhor. Quando você converte alternada para alternada, você tem um conversor CA-CA. Então, nessa primeira etapa, nós vamos trabalhar aqui, retificador. Transforma a corrente alternada em contínua. Ok? O retificador, nós vamos estudar o retificador não controlado, que é o feito com diodos, e o retificador controlado, utilizando SCR e TRIAC.
Então, vamos lá. O que são os conversores CA-CC, denominados retificadores? Convertem a tensão alternada da rede de energia elétrica em tensão contínua. Foi um dos assuntos da aula passada, né? Fizemos alguns cálculos lá no retificador de meia onda. O conversor CA-CA, também conhecido como Chopper-CA, convertem a tensão alternada da rede de energia elétrica em uma tensão alternada estabilizada. Exemplo disso são os no-breaks, né? No-breaks. Hoje usa-se muito pouco aqueles estabilizadores que a gente tinha quando temos computadores. Não todo computador tinha um estabilizador acompanhando. Aquilo ali é um conversor CA-CA. Ele entra CA e sai CA, só que é um CA estabilizado. Acredito que todos conhecem, né? Alguns devem ter isso em casa ainda. Aqui em casa acho que tem um ainda. Aqui em casa tem. Conversores CC-CC, denominados de choppers, converte a tensão contínua em tensão contínua. Parece estranho, né? Mas é uma contínua com uma tensão maior, uma contínua com uma... basicamente uma tensão maior mesmo, né? Que não tem como ter uma contínua com frequência maior ou menor, né? E os conversores CC-CA, que são os inversores, convertem a tensão contínua em alternada, muito usados em acionamento. Será o nosso principal foco na segunda etapa, ok? Então, vamos ver aqui algumas aplicações da eletrônica de potência. Temos aqui um carro elétrico, painel solar, aqui temos uma plaquinha, aqui temos um trem a corrente contínua, um trem-bala. Então é usado em fontes chaveadas, ou seja, todo carregador de celular é uma fonte chaveada. Você já tem aí uma eletrônica de potência na sua mão. Fonte chaveada. Podemos explicar a diferença entre fonte chaveada e fonte comutada, tá? Acredito que a comutada vocês já devem conhecer. Controle de motores de corrente contínua e alternada, conversores para soldagem, né, máquinas de solda, alimentações de emergência, carregador de bateria, no caso do carregador de celular, retificadores, transmissão em corrente contínua. De repente vocês já viram isso lá em GTD, né? Na matéria de GTD. Pode ser que vocês já viram isso lá. Reatores eletrônicos. Aquelas primeiras, a segunda geração de lâmpadas fluorescentes utilizava reatores eletrônicos, né? Filtros ativos, compensadores, processadores de energias alternativas, no caso aqui do painel solar, né? Amplificadores de potência, né? Controles de temperatura e outros. Então é muita aplicação da eletrônica de potência. Dei o exemplo na aula passada. Na máquina de lavar temos eletrônica de potência, controle de velocidade do motor da máquina de lavar. Ventilador de teto, aqueles controles deslizantes, utilizando potenciômetro, também tem eletrônica de potência. Então aqui temos os componentes básicos da eletrônica de potência e um pouco de sua aplicação. Então aqui, ó, SCR, GTO, IEGBT, que um tipo de IGBT, transistor bipolar e o MOSFET. Ok? Então vou dar uma pausa no vídeo. No próximo, a continuação, nós vamos ver um pouquinho de cada um. Senão o vídeo fica muito grande, fica pesado para nós vermos aí no celular. Ok?